Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura da cidadania, através de debates, entrevistas e outras formas e outros meios de participação popular. Você também pode contribuir sugerindo nomes de entrevistados, debatedores, temas. Você pode contribuir através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, que é 6199-811-4665. A gente está hoje com o cientista político Antônio Flávio Testa e a gente vai tentar contribuir para saber como que nós, sociedade civil, nós da sociedade em geral, podemos contribuir e como a gente faz para escolher melhor nossos candidatos, nossos representantes políticos. Antônio Flávio Testa, ele é sociólogo, cientista político, também antropólogo, doutor em sociologia, teve atuação profissional na Universidade de Brasília, no Senado Federal, na Escola Superior de Administração, ESAD, no ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, e também na Fundação Getúlio Vargas, entre outros que a gente vai se limitar a falar de todo o seu currículo. Maiores informações ele pode dar. O professor Testa tem como linha de pesquisa a inclusão digital e a cidadania. Também educação, cidadania e direitos. Não tinha uma pessoa melhor para escolhermos, para iniciarmos nosso programa que fala da cultura da cidadania para ampliação da democracia através da participação popular. O professor Testa também tem muitos títulos, muitos prêmios, inclusive o de campeão mundial de karatê. Professor Testa, eu queria que você falasse para a gente na sua opinião, como nós podemos escolher melhor nossos representantes políticos? Por favor, professor. Olha, Rosso, esse é realmente um dos principais problemas da cultura cívica, principalmente no Brasil. É muito recente a participação da população, principalmente utilizando hoje as redes sociais e os mecanismos digitais que permitem uma interação mais direta com seus representantes. Mas ainda falta muito em educação cívica, em conhecimento dos processos de decisão no parlamento brasileiro. A maior parte das pessoas escolhe os seus representantes por conta da sua simpatia com a pessoa física, o título, nem sempre com o programa que ele apresenta. Então é muito importante que as pessoas mudem um pouco essa forma de interação, estudando primeiro as propostas, que qualquer candidato em vários níveis apresenta como suas plataformas de campanha. E nós sabemos que a governabilidade, são os dois grandes conceitos hoje da ciência política, a governabilidade e a governança. A governabilidade começa com aquela relação do cidadão com o seu primeiro representante, que é o vereador, depois o deputado estadual, o deputado federal, o senador e assim sucessivamente. Aqui no Distrito Federal nós temos os deputados distritais. E essa relação é decisiva, porque, em tese, são aqueles primeiros representantes que vão conhecer os problemas da localidade. Mas se a população não souber de fato como que serão resolvidos aqueles problemas que lhe afligem diariamente, ela não conseguirá depois acompanhar o dia a dia do parlamento. Para você ter uma ideia, existem pesquisas feitas na Universidade Federal do Rio de Janeiro que ficaram conhecidas no Brasil como amnésia eleitoral. 4 meses após a eleição, mais de 35% dos eleitores não se lembravam em quem votaram para deputados federais. E ao longo de 4 anos, esse montante chegou a mais de 70%. Ou seja, há uma desvinculação muito grande entre aquela opção que você dá pelo voto e depois o acompanhamento do dia a dia dos parlamentares. Eu tenho feito muitas pesquisas nas minhas aulas e sempre pergunto para os alunos de pós-graduação aqui do Distrito Federal em quem que eles votaram para deputado distrital, para deputados federais e se conhece algum projeto, alguma proposta daqueles que votaram. A maioria desconhece. Essa amnésia eleitoral, professor Testa, ela é causada também porque a nossa cultura de cidadania
ainda está engateando. A gente vive numa democracia representativa, porém a gente acredita que nós estamos numa democracia apenas porque existe um sufrágio universal. Mas a gente se engana, porque a nossa democracia poderia estar mais fortalecida se fosse, além de representativa, fosse participativa, que as pessoas pudessem participar. Professor Testa, nós fomos às ruas e as pessoas falaram um pouco sobre esse tema. Veja agora o que essas pessoas falaram e o senhor poderá comentar o que elas estão falando nas ruas a respeito de como escolher melhor nossos representantes. Eu acredito que com essa nova performance que está acontecendo no planeta, no mundo, as pessoas estão se conscientizando mais. Então, através do conhecimento, do conhecimento entre as pessoas, do conhecimento do seu candidato, o conhecimento da pessoa que vai estar te representando, faz com que você possa escolher melhor os seus candidatos. É buscar conhecer mais o político, entendeu? Pesquisar direitinho antes de votar. E nem sempre acreditar em tudo que a mídia diz de primeira mão. Se ele é ficha limpa, principalmente. Ok, professor Testa, a gente observou as manifestações, o Fala nas Ruas, e eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas observações que a gente viu agora. Veja, as pessoas colocaram com muita sinceridade as suas expectativas em relação aos candidatos que se apresentam pedindo voto. E há uma desconfiança bastante grande, se você fizer uma análise do discurso dessas pessoas, sobre a credibilidade daqueles candidatos. Alguns alegavam que tinham que verificar a sua vida passada, as propostas do partido, a ideologia, o que revela também uma visão bastante idealista desse processo. Na prática nem sempre funciona, houve um cidadão que colocou isso com clareza. Mas a verdade é que hoje você tem condições de acompanhar permanentemente a ação dos seus representantes no parlamento, em todos os níveis. Eu acompanho lá no Senado o dia a dia dos senadores e a gente vê a pressão que é exercida quando os assuntos são extremamente tensos e densos em relação às discussões. Por exemplo, o que está acontecendo atualmente, nessa semana, a discussão da PEC, que no Senado virou a PEC 55, sobre o controle dos gastos. Há uma pressão enorme da sociedade sobre os parlamentares, exigindo que sejam feitos os devidos ajustes. Cada vez mais, a possibilidade dessa democracia representativa se tornar participativa será real por conta das redes sociais, da tecnologia aplicada a essa relação entre o representante e o representado. Mas ainda insisto que é necessário que as pessoas estudem mais, que conheçam mais a lógica do processo legislativo, a discussão no parlamento, porque muitas vezes as pessoas não entendem que a discussão parlamentar é longa, é duradoura. Um exemplo que eu posso dar recentemente é a medida provisória da reforma do ensino médio. É uma discussão que já se arrasta desde 2012 no nível do Ministério da Educação e que foi encaminhada agora via medida provisória. E a oposição passa a argumentar que ela devia ser colocada por meio de projeto de lei. O projeto de lei vai levar, em média, 10, 12, 15, até mais anos até ser decidido. Uma medida provisória tem lá as suas dificuldades, tem seus erros, mas ela tem um prazo determinado. Para esse processo é muito mais interessante a medida provisória. E você vê a discussão que é falada hoje, os estudantes são contra uma reforma que vai beneficiar o sistema de ensino médio. Da mesma forma, estão alegando que a PEC 55 vai cortar recursos para a saúde e para a educação. Impossível, né? Ela está tratando de gastos financeiros de outro nível, não de gastos primários, que são garantidos pela Constituição. E a maioria da população não entende disso, né? Esse é um problema de deficiência no sistema de ensino, que deveria colocar essas matérias no ensino médio, já para criar essa consciência política, essa consciência cidadã. De qualquer forma, o Brasil está avançando. Poderia avançar muito mais rapidamente se não houvesse essa radicalização baseada em slogan e não a discussão de qualidade que ainda não está acontecendo. O professor Testa tocou num tema muito importante para quando a gente for escolher os nossos representantes, a gente observar se ele já teve um cargo eletivo parlamentar, se no caso de parlamentar a gente observar qual o comportamento dele na votação de um projeto polêmico, tipo esse. Daí a gente vai saber a posição dele, como ele é na realidade, porque quando ele é candidato, ele vende
uma demonstração de que ele é outra pessoa. Ele faz uma espécie de marketing político mostrando para as pessoas que ele é agradável a todos. Não existe a possibilidade de uma pessoa agradar todas as ideologias. Um primeiro passo que a gente pode fazer é consultar a biografia dessa pessoa, desse candidato, conhecer melhor ele e saber qual o comportamento que ele teve, no caso dele já ter sido parlamentar. No caso dele ter sido do executivo, prefeito, governador, presidente, a gente precisa saber como ele gastou os gastos públicos, se ele não está respondendo processo por improbidade, por roubo, por corrupção. Tudo isso a gente tem que observar na nossa escolha. O professor Testa falou que para que a gente possa fazer com que a nossa democracia comece a ser participativa, a gente tinha que começar nas escolas, incluindo uma matéria de cidadania, direito constitucional, para que a gente pudesse conhecer melhor o métier onde a gente está envolvido. E é dessa forma que a gente vai conquistar melhor, ganhar mais espaço numa vida coletiva. A gente vive em sociedade e essa nossa vivência precisa ser aprimorada para que a gente escolha melhor nossos representantes. E com essa escolha a gente tenha maiores benefícios. Políticas públicas que atendam uma coletividade maior, políticas públicas feitas para atender um maior número de pessoas, não políticas públicas e legislação que atende uma minoria, favorece apenas um grupo. Isso a gente deve fugir. O senhor concorda comigo, professor? Claro. Sem essa participação efetiva, você não vai avançar. A sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, contraditória e muito heterogênea. E ainda tem um outro aspecto que é muito interessante. Há muita juventude, muitas crianças, muitos adolescentes, mas também nós temos muitos idosos. Temos também hoje um contingente de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, fora aquelas que estão à margem do processo produtivo por outras situações. Tudo isso aí mostra uma realidade que é complexa e muito dinâmica e exige a participação da população de uma forma mais efetiva, menos radical. Quando eu falo radical, não é que as pessoas não têm que ter opinião, elas têm que ter opinião, mas a sua opinião tem que ser embasada tecnicamente, ela tem que ter uma justificativa, ela pode inclusive ter um viés ideológico, ninguém é contra as pessoas serem de... Hoje se fala muito de direita, de esquerda, de centro, essas coisas na prática não levam a lugar nenhum, porque a política é a arte de escolher, de definir prioridades, buscar o consenso. E isso só se consegue mediante negociação. E quando você chega no impasse, você vai para o voto e vence a maioria, faz parte do jogo democrático. E nem sempre a maioria consegue implementar suas decisões, porque há muita resistência. Então tudo isso aí mostra que, ao invés de nós avançarmos, aperfeiçoando o processo, muitas vezes você cria impasses, mesmo tendo uma votação de maioria. Faz parte do jogo. E eu acho que a população brasileira está um pouco mais atuante, está muito mais assim, atenta ao combate à corrupção. Nós tivemos nos últimos anos, que ainda está em andamento, por sinal, a Operação Lava Jato, que já está fazendo uma depuração bastante significativa sobre grandes lideranças do processo político, estarão à margem. Temos a lei da ficha limpa, a lei da transparência, e temos uma série de mudanças. Aconteceu o impeachment da ex-presidente, o atual presidente é investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o Brasil vive hoje em ebulição. E muitas pessoas não entendem esse jogo, mesmo estando submetido a uma pressão muito grande do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, os políticos têm que estar trabalhando. Eles têm que estar definindo as regras que vão comandar o processo decisório da economia brasileira. Isso exige da população mais atenção, porque uma decisão tomada no parlamento pode vir a prejudicar uma quantidade muito grande de pessoas para beneficiar outros. É só nós olharmos o sistema financeiro. Ele é o que mais fatura, o que mais se beneficia dessa crise brasileira. Enquanto nós temos aí esses 12 milhões de desempregados, os bancos estão se fartando com lucros astronômicos. E não se consegue de forma alguma, no processo político, tanto na Câmara quanto no Senado, tributar o sistema financeiro. Ao contrário, eles estão tentando diminuir gastos sociais para poder pagar juros da dívida pública. Tudo isso aí exige da população conhecimento técnico para que ela possa pressionar os seus representantes no parlamento
a colocar e fazer com que eles coloquem no processo de discussão os interesses da população, mas interesses que possam ser realizados. Não adianta também queremos fazer um jogo que a oposição está fazendo de utopia, de querer mudar o mundo por meio de um processo que não vai conseguir de forma alguma. É um jogo de negociação e isso é o que nós precisamos aprender a fazer cada vez com mais competência. E falando sobre esse jogo de interesses que o parlamento cria medidas para favorecer um pequeno grupo em detrimento do maior número de pessoas, o professor Testa colocou com bastante clareza que os bancos estão se fartando de tanto ganhar dinheiro, enquanto o governo tenta taxar a sociedade. Isso é inadmissível. Para que isso não aconteça, a gente tem que escolher melhor nossos representantes. Eu costumo falar, professor, que a vida começa no município, aquele município ali de 10 mil eleitores, 15 mil, 20 mil. Esses municípios elegem seus vereadores e seus prefeitos. Esses, por sua vez, apoiam alguns deputados federais, deputados estaduais e senadores. Então, esse grupo começa a se unir para fortalecer e criar o Congresso Nacional. Se a gente estiver bem representado dentro do Congresso Nacional, a gente não estaria sofrendo esse tipo de situação. 12 milhões de desempregados, enquanto os bancos se fartam. A gente precisa conhecer melhor nossos representantes e esse conhecimento ele pode ser feito através do tablet, do celular e de outras formas que você possa se inteirar. Você ler melhor, conhecer a biografia do candidato, saber com que ele está envolvido e se informar se ele é ficha limpa, se ele vai fazer um bom trabalho, conhecer a plataforma dele. E os candidatos hoje devem ser escolhidos pelos programas que eles têm, pelos programas de governo. Muitos prefeitos aí, um copia o programa do outro e joga lá. Se você vê um candidato a vereador fazendo promessa de asfaltamento, melhoria de segurança, você pode ficar com o pé atrás, porque esse candidato ou ele não sabe o que está falando, ou ele está tentando enrolar você. E você não pode admitir isso. Uma outra coisa que a gente deve observar bastante é as promessas individuais. Se o candidato falar para você, não, você vota, a sua família vota em mim, arruma alguns votos para mim, que eu vou arrumar um emprego para você, aquela sua cirurgia eu vou arrumar, vou conseguir. Desconfie e afaste desse candidato. Uma outra coisa que a gente deve observar é qual partido e qual coligação esse candidato faz parte. Porque no nosso sistema, hoje você vota no pastor e elege um traficante. A gente tem que saber qual a coligação, qual partido que o seu candidato, o seu pretenso candidato está envolvido, está afiliado, para saber se você não vai apenas colaborar para eleger um bandido, um corrupto, uma pessoa ficha suja. Isso a gente tem que observar bastante e saber como definir isso. Porque você não vai encontrar um candidato que corresponda a todas as suas expectativas e a toda a sua ideologia, mas você pode escolher um candidato que se aproxima disso daí. Então, a melhor forma que tem é você estudar o candidato, conhecer a biografia dele e saber se ele está envolvido em algum crime, se ele está envolvido em corrupção, em improbidade administrativa. O professor Testa aqui falou sabiamente sobre a PEC 241 na Câmara, que agora é a PEC 55 do Senado. As pessoas estão se manifestando contra isso daí porque elas desconhecem um pouco e outras estão vendendo uma imagem inadequada dessa proposta do governo, que tem por finalidade, essa proposta 241, ganhar condições e melhorar a imagem do país no mercado internacional. Porque se o Brasil enxugar as contas, mostrar austeridade para os bancos internacionais, os investidores internacionais, talvez possa ter mais investimentos no Brasil. Havendo mais investimentos, vai haver mais empregos, vai haver melhores condições de vida, a inflação pode baixar, os juros podem baixar. Mas a gente tem que observar também que essa austeridade não pode prejudicar uma minoria
em detrimento de outras. Tem que ter investimento social, os investimentos na educação, investimento na saúde, deve crescer ainda mais. A gente agora há pouco falava sobre que as pessoas deveriam ser educadas na cidadania, na matéria do direito constitucional. E se tirar dinheiro da educação, aí é que não vai haver essas disciplinas mesmo, porque a gente tem que melhorar a qualidade do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, para que quando as pessoas chegarem às universidades estejam melhor preparadas. Porque hoje no Brasil, os pobres fazem o ensino infantil, o ensino médio nas escolas privadas, enquanto os ricos estudam em escolas particulares e quando vão para as universidades, os ricos vão para as universidades públicas e os pobres têm que pagar pelo estudo de uma universidade privada. Professor. Você colocou com clareza isso, Rossi. E é mais importante ainda do que escolher os bons candidatos, as pessoas estudarem os temas. Para você ter uma ideia, já que nós estamos falando da PEC agora 55, essa semana houve uma audiência pública nas duas comissões de Economia e de Constituição e Justiça para discutir do ponto de vista dos economistas do governo e dos economistas de oposição, cada um colocando a sua opinião. São pessoas da maior competência, de muito boa formação e com viés ideológico muitas vezes antagônicos. E o que me chamou mais a atenção é que tanto o governo quanto a oposição concordavam que é preciso sanear as contas, é preciso equilibrar receita e despesa. Existe um buraco imenso que foi deixado pelo governo passado e enquanto você não conseguir cobrir esse rombo, você não consegue avançar. Mas o problema central está na lógica de tributação, no sistema tributário brasileiro, que nem governo nem oposição conseguem mudar. E esse sistema prejudica bastante os mais pobres e favorece os muito ricos. Então veja, a oposição poderia concentrar toda a sua força, toda a sua ênfase em propor reformas no sistema tributário e não ficar nessa discussão que é ideológica, alegando que vão ser cortados recursos da educação, da saúde, da segurança, enganando a população. E o governo também poderia ter proposto mudanças no sistema tributário. Por que ele não fez? Porque esse projeto veio do sistema financeiro. Os banqueiros é que fizeram essa medida provisória, porque o interesse é você pagar os juros da dívida. Mas se não tiver arrecadação, se os brasileiros não pagarem impostos, você não consegue. Então o maior interessado nisso é o sistema financeiro, evidentemente. E é claro que ele também precisa de pessoas que sejam bem tratadas na saúde, na educação, porque sem renda e sem boa educação, uma economia não avança. Então é uma coisa muito complexa. E a população poderia se juntar e pressionar o governo agora para fazer uma reforma no sistema tributário, exigindo uma melhor distribuição da cobrança de impostos nesse país, que é absurda, é muito grande. E recai principalmente sobre os segmentos médios da população e as classes médias mais baixas, que têm um custo de vida cada vez maior, enquanto os muito, muito ricos têm uma vida cada vez melhor. E isso tem que mudar, mas tem que mudar por conta de competência gerencial e competência política. E se não houver uma mobilização popular eficaz, sem ser raivosa, mas que seja com inteligência, que seja propositiva, que as pessoas usem, a partir dos seus movimentos sociais, dos seus agrupamentos, a inteligência dos seus membros para pressionar o governo, mas apresentando soluções, sugestões que possam ser negociadas no parlamento, em todos os níveis do parlamento. Nós teremos ainda, provavelmente não nesse final de ano, mas no início do ano que vem, uma discussão muito grande que interessa a todos os brasileiros, que é a reforma do sistema previdenciário, que é um sistema que está caminhando para a falência total, e que vai atingir mais de 30 milhões de brasileiros, e a flexibilização nas regras de trabalho, porque nós temos uma corporação poderosíssima no Brasil, que é a Justiça do Trabalho, e os sindicatos. E você não consegue gerar emprego enquanto não se flexibilizar essa relação entre o empregador e o empregado. A oposição alega que vão tirar direitos sociais. É impossível se tirar direitos sociais. O que se quer é flexibilizar essa negociação, que tiraria, sim, poder dos sindicatos.
E é por isso que eles não aceitam. A mesma coisa se coloca hoje com a discussão em torno da obrigatoriedade de pagar o imposto sindical. É um absurdo. Eles movimentam mais de 2 bilhões de reais por ano de dinheiro que o trabalhador paga sem ter benefício nenhum. Então, deveria ser flexibilizado também. Você poderia contribuir com o seu sindicato se você quisesse, e não obrigatoriamente. E os grandes sindicatos, essas grandes confederações, não querem ser auditadas, não aceitam que o Tribunal de Contas os investigue. É a mesma coisa com o Sistema S, com um monte de corporações que faturam muito no Brasil e não prestam contas. Só quem presta conta é o trabalhador, é o pequeno empresário, é aquele que está submetido a regras draconianas. E é muito difícil aceitar isso na nossa sociedade. Precisamos de pessoas mais capacitadas politicamente, mas que não sejam raivosas, sejam inteligentes. Professor Testa, a gente está chegando no final. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais em 1 minuto e meio. Pois não. Veja, é muito interessante um programa como o seu, que traz à discussão temas da maior relevância, com o objetivo de formar cidadãos. O Brasil já conquistou a democracia depois de uma ditadura que censurava, torturava, perseguia, e que hoje é história quase antiga já, por conta da velocidade com que os processos se transformam. A sociedade brasileira conquistou direitos muito grandes. Agora é preciso discutir sobre deveres. Não se discute deveres no Brasil. Todo mundo quer direito, mas ninguém quer ter dever. Mas para você ter um direito assegurado, você tem que ter obrigações, você tem que ter dever. E tem que haver esse equilíbrio. Acho que cada vez mais nós temos uma outra área que precisa ser mais bem discutida com a sociedade, que é o problema dos menores infratores, que muitos não são infratores, são criminosos reincidentes. Nós temos um contingente de mais de 640 mil presidiários que vivem numa situação de abandono terrível e que se replica a violência cada vez mais por conta das suas famílias que estão também abandonadas. Ou seja, tem um outro lado do Brasil que é tenebroso. E é preciso que a cidadania brasileira acorde para isso, porque é uma bomba relógio que vem numa velocidade muito grande, que a qualquer momento ela pode explodir. E toda aquela utopia de uma sociedade mais harmônica, fraterna, pode ir por água abaixo. Ou seja, o processo é cada vez mais tenso. Eu acho que essa discussão que você propõe no seu programa é extremamente relevante e recomendo que você traga essas questões que não são discutidas no Congresso com a devida ênfase nem pela grande mídia, mas é de interesse muito da população brasileira. Ok, professor Testa, eu agradeço a sua presença, agradeço a audiência de todos vocês e queria deixar claro e fechar o programa da seguinte forma. Após a mini-reforma eleitoral aprovada o ano passado e já aplicada esse ano nas eleições desse ano, a gente viu que houve um limite de gasto nas campanhas. Os candidatos poderiam usar até 70% do maior gasto na campanha anterior. Porém, eu queria mostrar para vocês que um candidato que gasta muito numa campanha, bota muito dinheiro, você pode ficar desconfiado desse candidato. Porque quem estiver financiando ali a campanha dele, ou até ele mesmo, vai querer o retorno do seu dinheiro. Ou ele está pensando em vender alguma coisa para ter o dinheiro. Eu falo vender, é o seguinte, vender o apoio ao governador, no caso dele ser candidato a deputado estadual, vender apoio a investidores para criar determinadas políticas públicas, fazer políticas que atendam somente a pequenos interesses. Vocês desconfiem desse candidato. Uma outra coisa é com relação a propostas individuais. Não aceitem propostas individuais. O candidato tem que conhecer a sua cidade, tem que saber o que está fazendo ali. Em 2014, um deputado distrital foi eleito aqui no Distrito Federal e esse deputado distrital mal conhecia a cidade. Porém, ele teve um número grande de votos através de informações inadequadas para pedir o voto. Eu lembro, professor Testa, sobre isso do livro do Max Weber, Vocação e Poder. Então a gente poderia repensar no voto. Agradeço a cada um de vocês, participe do nosso programa, sugerindo temas, fazendo sua exposição através do www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Um abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.